Esporte Clube chegou a vez. Então, meus amigos, mais uma vez a nossa saudação aqui no Meta Esporte Clube. O estúdio é Metapá, com a direção do Romauro. Vamos iniciar um papo e olha, vai ser muito bom, como tem sido. Aliás, quero fazer aqui, Edemar, Zé Domingos, Eduardo e Mion, quero fazer um agradecimento em nome da nossa equipe, as pessoas que se manifestam. É bacana quando a pessoa fala, eu falei, mas você tá, é aquela brincadeira, você tá vendo? Tá vendo esse programa, e não só isso, graças à nossa amizade de muitos anos em relação à comunicação, esse programa, aliás, eu estava vindo aqui, estava na rádio CWB News, o programa anterior das 12 às 13 horas, estava o nosso programa anterior. Esse programa vai para o Brasil. Esse programa vai para o Brasil graças à rede que tem o Jarbas Duarte. Ontem eu fiz o trabalho entre Palmeiras, lá pela rede brasileira, lá, Palmeiras e Vitória. Mas esse jogo começou, Edemar, 9h30. 9h30. Então, das 20 horas, 21 horas, estava no Brasil rodando esse nosso programa. Fechou, aí entra a jornada. Entra a jornada, aí entra o mundo acompanhando essa transmissão, esse grupo de trabalho. Eu quero agradecer a todos. O Zé tem se manifestado, também o Mion, o Eduardo, o Edemar, que as pessoas falam com a gente a respeito. Então, essa é a nossa finalidade. Vem mais coisa. Pois não? Aproveitar o seu gancho, capitão. Mas inscreva-se. Capitão, nós temos milhares de pessoas assistindo. Se inscreva e manda o like. Nós já temos quase 3 mil, não é? Exatamente. Quase 3 mil. Então se inscreva, dá uma força 3 mil aí que o YouTube vai girar. Né? E compartilhe também. Então, isso que é importante, porque a pessoa às vezes esquece, sabe, capitão? Tá assistindo, tá entretido ali e tal, né, Eduardo? Que o Eduardo tá bem entretido. Sininho que tem ali, né? Isso, aplica o sininho também, faz outra coisa, o Romauro está dizendo Globo, aqui que fez uma reunião, ele está fazendo essa programação também em partes, né? Aqui, chamativo e tal. Está dando o quê? 34 mil. É impressionante. Digital impressionante. TikTok. Muito bem, meus amigos, temos, é claro, o assunto. TikTok é fralda. Ou bolacha, o macarrão. Temos a vitória aí, já temos também os 5 gols do Atlético. Vamos falar sobre essa partida do Atlético. É um treino sem luxo, né? Porque foi uma humilhação. A tal da qualidade, a diferença nesse momento tem que ser. A gente tem vários exemplos hoje de acompanhar também o futebol brasileiro. Tem muito time que está com dificuldades, o Flamengo é um deles. Mas vamos iniciar com as nossas atividades aqui. O que chama atenção agora, Zé, agora nós vamos para o segundo round dessa disputa para irmos à semifinal desse Campeonato Paranaense. Um abraço a todos. Hidalgo, dia destes, neste mesmo programa, eu já fazia uma prévia de quais seriam as 4 equipes a se classificarem para a decisão do título. Eu disse que seriam as equipes paranaenses representantes nos campeonatos brasileiros das séries B e A. E não vai dar outra coisa. O Atlético Paranaense já está classificado com esta goleada. O Coritiba ganhou em Cianorte com aquele gol inusitado do Pedro Rangel, o goleiro, mas ganhou, está na frente, joga em casa e certamente vai vencer. O Operário fez o papel em casa, 2-0 contra o Azures. O Azures tem que reverter este resultado. Será que terá condições lá em Pato Branco de reverter 2-0? O Operário joga pelo empate. E então, o Londrina e São Joséense, esse jogo terminou empatado. O Londrina até teve pênalti que desperdiçou, mas está aí. O Londrina agora joga em casa e deve vencer ao São Joséense. Então, serão exatamente estas as equipes classificadas e eu disse e repito, estou acreditando seriamente. Podem alguns, mas do Londrina, mais do Operário, mas, como dizem os gaúchos, mas ainda acho que a decisão será no clássico A.
Atletiba. Essa é, meus amigos, a convicção do José Domingos, hein? Mas só Eduardo, jogar com o time titular, o Londrina não capitão, aguenta. viu, Zé? Depende dos golos. Né? Dos golos. Depende Eduardo. dos golos, como Hein? diriam os gaúchos O também. Eduardo teria essa mesma convicção, tudo bem, Eduardo? Tudo bem, capitão? Um grande abraço a todos. Eu acho que não vai mudar muito, capitão. Nós vamos ter um Atletiba na final do Campeonato Paranaense. Se Passar do Londrina, aquele que pegar o Londrina. Exatamente, É isso? é o Atlético. Você está apostando Atlético. também É no o Atlético. Atlético. Se entrar com o Na time combinação titular, Atlético e Londrina. mas você vai entrar com o time Porque o titular. Londrina joga com São José, com o São Joséense, agora nesse final de semana, no sábado, em Londrina, para Tem que decidir ganhar. essa vaga. Tem que ganhar, né? O Londrina tem que ganhar ganhar. e deve ganhar. Claro. Foi melhor aqui, né? Não ganhou por detalhes, como diz, né? E o Atlético vai jogar com um time aspirante em Foz do Iguaçu para decidir a vaga, podendo perder até de 4-0, né? O time de aspirantes não é bobo e vai reforçado por alguns jogadores. Então, nessa chave, a semifinal é o vencedor de Londrina e São Joséense, contra o vencedor de Atlético e Foz do Iguaçu. Você já está apostando Então, nesses já estou dois. apostando Atlético e Londrina. E só vai dar Atletiba se o Atlético for jogar contra o Londrina E passar. com o time principal. Exato. Daí é certeza. Aí vai ter que jogar com o time o Londrina. principal. O Londrina tá se nesse jogar bolo. com o time aspirante, eu não tenho essa certeza. Também não. Pode até ser complicado, pode até ganhar, mas não tenho. O Londrina está muito bem. E na outra chave, né, que nós estamos falando, o Curitiba vai jogar em casa com o Cianorte, venceu o primeiro jogo 1-0, joga domingo contra o Cianorte, por empate ou a vitória, lhe interessa, né? Se perder por 1-0, o jogo vai para os tiros livres da marca do pênalti, e o outro jogo é Operário e Azures. Não tem Foi falado. prorrogação, nada, né? Não tem prorrogação. Você acha que o Azures pode, em casa, fazer uma graça com com o Operário? Tem que fazer 3 gols, o Operário não Ou fazer 2 nenhum. para ir para Exatamente. pênalti, né? Esse que é o problema. Agora, a diferença é que o Operário cresceu, por incrível que pareça, Na hora com certa. os mesmos jogadores. Três jogos. né? Mas com um novo técnico, né? Com os mesmos jogadores, porém com um novo técnico. Você vê como é que é, né? Como muda, né? Eduardo, só a questão do regulamento. Semifinais também jogos de ida e volta, né? Todos, até o final Até o final jogos aqui, de ida e aqui, volta. Exatamente. Porque o problema é exatamente esse, né, Edu? Não é o Azures pode fazer 3 gols, mas se o Operário marcar acabou. vai precisar fazer Ele mais vai ter que fazer 4, então esse que é o problema. Quer dizer, acho que o Então, jogo... essas são as situações. No descenso, Capão, para aproveitar claro. para matar, Cascavel, ontem, né? Ganhou, né? o Cascavel ganhou do Andraus 1-0 aqui em Curitiba, no Durival A Brito. tendência do... E o Maringá venceu o Galo por 5-0. Já matou a charada. É a mesma situação do Atlético e Foz. Exato. O Quer Galo dizer que o- vai ter que fazer 6 Tá para fora, poder tá vencer. fora. E o Isso Andraus, não fez até agora. aparece para Andrão isso. tem que ganhar em O André, Cascavel. e o Andraus E o já tinha técnico- mandado... Fale, Eduardo. E o técnico do Galo Maringá foi demitido. E o do Andraus também. Também. O do Andraus Não, mas vem cá, agora O vamos... do Andrão saiu antes, né? saiu antes Ele desse saiu jogo. antes. Ele Agora pediu para sair, ele não dirigiu a equipe. Não aguentou. Aliás, no não jogo. é fácil, não Minha deve ser gente fácil do Brasil, trabalhar no Andraus. qual é a culpa do técnico desses times? Me diga, ele tem algum bom jogador lá? O cara tem aquela coisa, por né, isso que eu capitão? falo, a classe tem que se unir mais. Eu sei que é difícil, cada um quer tomar o lugar de outro. Até nos grandões, né? Você está querendo fazer Até- chover de baixo para cima. É isso aí, até nos grandões, né? Tem o telefone sempre preparado. Mas esses rapazes vive que da vão desgraça do trabalhar, outro, capitão. eles querem participar, tudo, e de repente eles levam uma porrada aí de diretor, como se o diretor não fosse o culpado, pô. Mas me irrita esse negócio. Mas Pô, vive mas da me desgraça irrita do isso. outro, Pô, capitão, tem o dirigente que é técnico, culpado. o técnico Mas é... tem que diretor culpado, contrata mal o Mas o treinador e técnico- depois manda embora. O Cruzeiro agora, será que o Tite tem cacife para ser treinador de um elenco como este do Cruzeiro? Pelo Ah, eu não perfil vou do colocar. elenco, não. Pô, o time do Cruzeiro aí Tem é jogador outra de O qualidade. situação. elenco do Cruzeiro é Qualidade. sensacional. O elenco do Tite não Cruzeiro sabe dirigir um time Nós vamos desse. ver o Cruzeiro jogar, né? O Cruzeiro joga hoje com o Coritiba. Nós vamos ver hoje o Cruzeiro jogar. Tem um belo Por isso time. que eu Aliás, já os falei dois, do Cruzeiro. tanto o Coritiba quanto o Cruzeiro, estão com 0 ponto.
Agora só complementando sobre essa questão de técnico, capitão, que eu falo muito, né? Tudo é o técnico, tudo é o técnico. Então veja bem, o técnico nos últimos 10, 15 anos, os técnicos se tornaram um grande escudo para dirigente e jogadores também. Porque daí, e o pior, né? Que eu fico chateado, o torcedor também entra nessa. Ah não, agora trocou técnico, vai tudo melhorar. Melhora às vezes 1, 2 partidas e depois os jogadores, né, voltam àquele ritmozinho deles. E vamos puxar só para completar, Zé. E muitos jogadores hoje cumprem contrato. Não entram em campo pensando em ganhar. Não. Fechou 4 anos e está garantido. Exatamente. Que é isso, cumpre o contrato. Puxando a sardinha dos treinadores. Nós, imprensa, também participamos ativamente de críticas a treinadores. Seguidamente, a imprensa... Porque a imprensa hoje fica falando em derrubar treinadores. Minas Gerais é uma guerra imprensa... Está aberto o programa para derrubar o título. Porque a imprensa ela é clubística. É clubística, exatamente. Hoje não temos comentaristas sem paixão. Na grande maioria... São Paulo, o Rio, está tudo assim. Capitão, nós passamos 6 meses... E nos grandes veículos de comunicação. Exatamente. Edu, você assiste um jogo na TV, olha, dá nojo. E na mesa. A torcida, só falta dizer, o lateral é nosso. Olha, bola nossa. Aqui temos um caso de prova do que o capitão falou. Nós passamos 6 meses aqui defendendo o Mozart. E no final o Mozart levou o Curitiba para a primeira divisão e foi campeão. E defendemos o Odair também. O Odair também, defendemos os técnicos. Você defendeu um monte de vezes. E aqui a gente falou que o Odair era técnico para a Série A. O Mozart foi campeão e muitos colegas nossos continuaram falando mal do Mozart. O cara campeão da Série B, levou o Curitiba de volta para a Série A, mas é um péssimo técnico. Recebi, até uns 10 anos mais atrás, eu escrevia uma coluna no Caros Ouvintes do nosso conhecido do Zé Domingos, Antônio Severo, já falecido. Severo, falecido. Falecido. Ele tinha a partir de Florianópolis e muitos colegas participavam. E eu recebi aqui, de alguém me passou aqui, uma determinada coluna que eu escrevi, quando o futebol era só futebol, por Edemar Anduzek. Sou do tempo em que o futebol brasileiro era só futebol. Grandes jogadores, estádios lotados, os atletas eram patrimônio dos clubes com mais de 100 mil sócios, sem publicidade nas camisas, sem televisão ao vivo. Já não temos mais grandes craques, os melhores deixaram de ser patrimônio exclusivo dos clubes, hoje não existem mais clubes com 100 mil associados. A realidade é outra, né? A realidade é outra. Não adianta a gente não, se a gente entrar nessa, nós vamos ficar delirando, né? Capitão, porque nós vimos coisa boa. Nós somos da época, né? Nessa, é isso nós aí. Temos que parar, nós estamos delirando de falar para esse pessoal que está nos ouvindo, mas nós convivemos isso. É claro que então, todos nós gostaríamos que esse futebol, Eduardo, esse momento voltasse. Nós podemos conversar mais com as pessoas, porque nós vimos o futebol lá atrás. Claro. Aliás, essa goleada nós vimos o futebol lá atrás. Eu publiquei, o Atlético venceu 5-0 e coisa e tal, entrou um Gerson Silva, o nome, acho que é esse. Qual é a rádio que você transmitiu o jogo? Eu tive que responder para ele, eu estou parado desde 2023. Vamos e o cara respondeu, você está de brincadeira, pô. Você está de brincadeira, o cara repetiu 3 vezes. Está de brincadeira, o cara não sabe que você não está na rádio. Sinal que ele acompanha a rádio também. O cara não é daqui, o cara é de Sorocaba. O Edemar vai fazer o seguinte, ele cansou, mas ele está propenso a ele mesmo montar a equipe dele. Não, isso aí. Ele não quer, tá vendo? Gostaria de participar de alguma como equipe você está aqui? Que quer ter a contribuição de alguém que realmente conhece um pouco das coisas. Você nos premia com a sua experiência, está aqui. Não dá mais, Ademar, vai para o estádio, pega ônibus. Precisa muita paciência. Hoje eu não tenho essa paciência. Eu também não tenho. Outro dia o Milton Neves mandou um recado para mim. Explosão, tô aqui de táxi, indo para não sei lá onde é que ele estava, e fala assim,
Tô trazendo você de volta. Tá... Aí eu falei assim, você tá sonhando, né? Você tá parado, ele vai voltar. Milton Neves vai voltar. Atenção, preste atenção. Não sei se na televisão ou no rádio. Conversou com o João Saad, diretor da Bandeirantes. Ele tá fazendo falta. Mas a vida dele foi essa, um dia ele tem que voltar. Nós estamos aqui e não paramos, estamos aqui. Todo mundo aqui. Mas tá todo mundo cobrando, Vidalgo, da sua ausência, da minha ausência. Não, eu sei disso, nós todos. Acho que até no caso específico do Milton Neves, eu acho que a volta para ele faz bem. Vai ser muito bom. Faz bem porque ele precisa. Falei pra ele. A perda da esposa para ele ele é duro. E ele só tem um jeito de você, não é esquecer porque você não esquece. Não. Mas pelo menos amenizar para o tempo passar e você não ficar funcionar por outras coisas. É voltar. Só para eu terminar, para poder dizer para o Milton que o trabalho é uma coisa muito importante essa hora. Muito bom. Tá? Muito porque bom. ela faz a cabeça parar de pensar naquilo que já aconteceu e que é inevitável. E ele fez uma diferença grande, hein? Ele foi pro plantão e ficou rico como plantão e criou um nome fantástico, valorizou muita gente. O Milton, essa é uma verdade. Eu gostaria de ver o Milton. Estamos até, né? Não. Na verdade é o seguinte, né? Na verdade, eu tenho conversado com ele assim, quase 2 em 2 dias, a gente troca mensagem com ele e tal. Ele realmente disse que o Eduardo falou é verdade. Ele está até hoje sentindo muito, eu me lembro. A gente está inspirando. Alguns dias depois que a Lenice faleceu, nós conversamos, ele chorava. Ele é um cara hoje bilionário. Sim, porque ele, além de ter um prédio de 7 andares em Alphaville, lá em São Paulo, ele tem não sei quantos andares em Nova York, ele tem um prédio que construiu com o nome da esposa dele em Muzambinho. Mas quer voltar no rádio. Tem produção, tem fazenda de gado e tem plantação de café. Ele é o plantão que ficou rico. Agora ele faz falta. Agora ele faz falta na comunicação. Claro, ele faz falta. Claro. Até já foi feito convite, o tempo que tiver, ele vem aqui para o nosso jantar. Ele e o Datena. São dois profissionais que eu quero trabalharam aqui. Tem o Ulisses também, tem aqui o Napoleão já veio. Então trazer essas pessoas que viveram nossa época também aqui. Muito bem. Nós estamos falando a respeito dessa presença do nosso futebol, né? Mas nós estamos também vendo aí no Brasil, o futebol, a parte estadual, também não anda bem, não é, Eduardo? Nós estamos passando o problema é geral. Eu vi o Vitória jogar ontem, espera um pouquinho. Sim. Como é que é, né? O Vitória está na Série A, né? Pois é, capitão, mas o problema é quando você pergunta isso, o que está acontecendo? Os clubes têm que fazer uma opção. Não tem elenco hoje para você aguentar um campeonato, dizer não, eu tenho, e a obrigação de você ir bem num campeonato estadual e de pontuar num campeonato brasileiro. Se você não fizer não é uma obrigação de ganhar título, né? Só ter permanência, então como nós estamos facilitando aqui também, pois né? Capitão, mas hoje é impossível. O campeonato brasileiro não é aquele campeonato que você, entra porque o sarrafo é outro. E o ritmo esse ano vai ser mais alto ainda. Vai judiar. E um detalhe, viu, capitão? Um detalhe, nós tivemos 6 jogos abrindo a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, marcados 23 gols, uma média de quase 4 gols por partida, que é uma média que nunca mais tinha acontecido. É porque os times estão todos despreparados, né? Só ontem Grêmio e Botafogo já foram 8. Dentro da seara o Palmeiras foram 6. O Eduardo estava abordando. Ontem, uma das perguntas na transmissão da televisão foi exatamente esta. Se a direção do clube, o torcedor, qual a opinião dele, se a direção do clube deveria optar preferencialmente pelo campeonato brasileiro ou pelo campeonato regional. Só que a pergunta tem interesse. É o seguinte, Zé. Claro que tem interesse. Zé, porque é uma pergunta interessante, né? É para justificativa. Justificativa. Por isso que eu digo, até a televisão, ela está tomando parte, ela tem o seu lado. E ela está vendo que o seu lado está periclitando. E os jogos não são bons, né? E os jogos não são bons. A audiência cai. Eu queria essa resposta. Aí é que tá. E os jogos não são bons e prejudica a audiência. Claro. E até porque tem outro detalhe. A televisão hoje nós temos fazendo futebol. Não precisa citar TV Bandeirantes, SBT, Record.
a TV brasileira Paranaturismo, Globo, SPN, N Esportes, Sport TV. Tem uns 12 canais fazendo futebol. E os clubes também, né? E os clubes também tem um. E aí, eu vou levantar um problema que é isso que pode influenciar. Há uma informação que eu acho que ela é importante para a gente debater dentro de um tempo. Que a Série B, que o ano passado já não teve a participação da madrinha, né, transmitindo, e que foi picotado entre outros canais, esse ano não vai ter de novo. E não vai ter também com a participação desses canais menores. E a CBF está colocando uma posição que provavelmente a arbitragem vai ter que ser paga pelos clubes, as despesas de hospedagem e de viagem como era antigamente, vai ter que ser paga pelos clubes, então porque esqueça. Não tem patrocinador. Série B no metade do caminho. Não tem patrocinador. Na metade do isso caminho, é um grande risco para o futebol brasileiro. E em meio a isso, Eduardo, anunciam proposição de criar-se a Série E do Campeonato Brasileiro em termos regionais. Não vai criar. Em termos regionais. Se na Série B fazem esse tipo de boicote, isso é um boicote, não é? Então, o que esperar das outras séries? E tem mais um detalhe. Novo Horizontino leva 4.000 pessoas no estádio, como o capitão fala. O tempo da renda que sustentava alguma coisa, não sustenta nada. Eu vi essa declaração do vice-presidente do Vila Nova, que a CBF não vai arcar com as despesas. Então a Série B, a informação que eu li ontem, que a Rede Globo comprou os direitos para transmitir, através dos canais dela, a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Náutico e São Bernardo. Só. Náutico e São Bernardo. Só. Por enquanto. Então a informação que eu li... Não, acertou com o Náutico e com o São Bernardo. Vocês viveram lá atrás. Da regional, né? Veja só, eu quero voltar. É bom a gente falar que nós vivemos aqui e não estamos aqui de outra coisa. A gente traz disso para a gente saber onde nós estamos, nesse liquidificador. Os clubes pagavam, vamos dizer, eu vou falar do Curitiba no Campeonato Brasileiro. Os clubes pagavam isso tudo que o Eduardo falou. Hotéis, o transporte, você viveu, acho que esse momento também, transporte, aeroporto, hotel. Os clubes pagavam a hotelaria. Arbitragem, viagem, cota, mas a viagem, então, às vezes tirava-se um centroavante, pode te falar, podia ser um Beck ou outro, para levar um médico, onde houve a exigência de médico, e teve época até que exigia-se, quando tivesse uma excursão, levasse jornalistas para que pudesse... Era obrigatório. Então, esse tempo... Isso que criou o assessor de comunicação. Aí que eu vou chegar. E hoje... A CBF paga tudo. Qualquer time de Série A e B paga tudo. Paga avião, paga hotel, paga isso. Então, justifica-se já que se fala muito em movimento financeiro, de que agora, meus amigos, agora cada um por si, Deus para todos. Ainda mais a Série B. Se a Série B não tiver, se não tiver esse ganho, o seu José Domingos... vai acabar, e daí, então, a CBF vai ficar toda poderosa, com toda a dinheirama. Isso é uma injustiça. Agora, aumenta salários. É uma vergonha para o futebol brasileiro. Pois é, mas ela tem que pagar os presidentes de federações, tem que pagar poucudamente os seus diretores. Voto, né? Agora, você acha que tem clube aí, o Paysandu, vai ter condições financeiras, capitão, de fazer viagens? Nenhuma. Vai chegar na metade da série. Não vai aguentar. Eu tô pegando o Paysandu, sabe por quê? Lá em Belém. Lá em Belém. Você imaginou ele? Não tem como. Nenhum clube vai aguentar. Mas o Paysandu vai quebrar rapidinho. Será que não vão regionalizar os campeonatos da Série B? É o que eu quero. A Série B? Olha, mas não está regionalizado. Não pode. O grande campeonato que nós temos, torneio, é o Nordeste, Copa Nordeste. É lá. E tem que continuar assim. Nós tivemos um aqui também, Sudeste, não foi Sudeste? Suminas. E daqui, você joga, os melhores já jogam, não precisa jogar 38 jogos.
Bom, ontem eu estou vendo o Vitória jogar. O que eu vou falar do Vitória? Segundo jogo ele toma 5, mas ele vai jogar até dezembro, com a finalidade de uma análise. O Botafogo levou 5 do Grêmio. Então, também, qual é a 5. finalidade de você falar assim, o comentarista? Esse time não vai, esse time não vai, isso não sei o quê. Vai acontecer. Mas esse que é o problema. Mas todo campeonato é assim, não. As goleadas vão acontecer. Esse ano tá, o Campeonato Brasileiro é 6 meses, 5, 6 meses. Hoje não, é o ano todo para dar Copa. É 8 meses, capitão. Nós começamos em março e vamos até dezembro. Mas não tem jeito, vai quebrar, todo mundo vai virar SAF. Os caras que estão segurando vão quebrar e vão se virar lá na frente. Nem a SAF, se for desse jeito, capitão, mas nem a SAF vai aguentar. Mas a SAF aguenta. Não é, a SAF não é aquela que tem, ela não fabrica dinheiro. Mas tem alguns que já tem clube. Pode levar vantagem. Tudo bem. Ele falou de quem? Falou de um time do Nordeste. Alguém vai entrar lá para pôr dinheiro no momento então desse? Vamos. Vai quebrar o time. Não, nós temos que falar do time. Você acha que a Chapecoense teria condições de... O próprio Curitiba aqui, o Curitiba tem condições de aguentar, pagando viagem, tudo que tem. Tem condições. Mas aí ele já está... E uma folha de pagamento de 7 milhões não aguenta. Ele tem a SAF. Isso é o fim do futebol. Fala. E você veja, por exemplo, o jogo do Palmeiras ontem contra o Vitória, quem viu na televisão, a Arena Barueri estava praticamente vazia. 8 mil pessoas. Mas ninguém aguenta, Edmar. Cabem 30 mil. Mas os ingressos também. Jogo do Palmeiras, na Grande São Paulo. E valia campeonato brasileiro, hein? O jogo de ontem. Então, capitão, então esses vai jogos... ter que se pensar muito. E o clube do Remo, sabe onde é que está jogando? Pela reforma que está acontecendo no Castelão, está jogando no Evandro de Almeida, aquele estádio. Mangueirão. Não tá jogando. Ontem jogou no Evandro de Almeida. Você falou Castelão. Eu falei Castelão, Mangueirão, desculpe. Mangueirão. O Ardo Grau passou imagens no nosso grupo do Amigos do Stuart. Ele estava lá no estádio. Está lá em Belém. Lotado o estádio. E Hidalgo, me arrepiou ouvir a torcida do Remo, antes do jogo, cantar o hino em alto e bom som. O tempo inteiro. No campo, mas lá é diferente, né? A torcida lá. Há quantos anos o Remo está fora? Há quantos anos o Remo está fora? Veja o Santa Cruz. Santa Cruz na série Z. O Santa Cruz na série Z. Esse é o maior. Estou exagerando. Como público. Leva 50 mil pessoas no estádio num jogo série D. Com o Ibis. Eu estou exagerando. Mas leva 50 mil pessoas com o Ibis. O Remo é do meu tempo, o Remo. Eu não é o Paysandu. O Remo jogava, como então Santa Cruz. Outra. E o ingresso... Quem foi técnico do Remo? Amigo nosso. O Cuca foi técnico do Remo. O Alex Estival, um dos primeiros clubes dele. Capitão, trabalhou aqui em Santa Catarina e foi trabalhar no Remo. Na ocasião eu fui a Belém, ele estava lá como treinador. E hoje é o Juan Carlos Osório que passou aqui. E o valor do ingresso não é o que se cobra aqui. O valor dos ingressos lá é módico, são 30, 40 reais. Não, isso não é difícil. Mas tem uma coisa boa, vai público, né? Capitão, sim, por isso mesmo. É isso que é bom, né? Capitão, a gente faz crítica, mas quando acontece uma coisa boa, nós temos obrigação de elogiar. Claro. Eu vivia criticando as camisas de Curitiba e Atlético sendo vendida a 500, 400 reais. O Atlético passou a vender as camisas a 250 reais. Lá em camisa... Então, a camisa oficial do Atlético, 250. Isso é um preço acessível. E ainda parcela. Curitiba, vê se acorda um pouquinho. Viu, falar em camisa, bonita camisa do Paraná Clube, hein? Muito bonito. Aliás, você tem tudo do Paraná aí, né? Torcida do Paraná, o Eduardo está com tudo aí. Vamos lá. O Eduardo falou uma questão de preços módicos lá, que está sendo cobrado. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente no começo da disputa, não foi dos Campeonatos Brasileiros, foi. Nós tivemos aqui um jogo do Atlético com 30 e poucas mil pessoas, deu 800 mil de renda. Com 30 e poucas mil pessoas em São Paulo, deu 3 milhões e pouco. Veja a diferença de preço. E o Edmar está falando em preço. Se inscreva no canal, é de graça e não dói, né, Zé? Se inscreve, é de graça, filho. Se inscreve no canal Metapá, no Meta Esporte Clube, coloca o seu like e compartilhe com os amigos. O Romualdo me disse, nosso diretor, ele disse que tem muita gente querendo saber, manda pergunta para nós.
Nós vamos ter que sair dessa situação. Nós vamos dar um jeito. Logo. Inclusive, uma pergunta pontual que o Romualdo citou é com relação ao assunto de arbitragem de um gol do Memphis Depay do Corinthians. Na Copa do Rei, que eu não sei qual é o rei. Se é o Salomão, né? Se é o Rei Pelé. Mas me deu a impressão que está na mesma linha quando o rapaz lá na frente recebeu, que foi o Yuri, né? Vamos ouvir a opinião do já que perguntaram, vamos na verdade, vamos deixar como... é mestre do assunto. Na verdade, vamos deixar como Supercopa apenas, né? Porque muita gente fala que é Supercopa Rei Pelé. Mas não tem lugar nenhum da CBF, não tem o nome. Só fala em Rei. Só Supercopa do Rei. Do Rei. Então é o seguinte, capitão, eu anotei aqui. Aos 13 minutos do segundo tempo, tem uma jogada pela direita no ataque do Corinthians e que sai o gol, né, depois do cruzamento, no rebote sai o gol do Memphis Depay. E aí... as mídias sociais traçam a linha em diagonal para dizer que o cara está impedido. A minha impressão, sem o olho de quem faz a linha, é que o lance é normal. No máximo, ele estaria na mesma linha. Tá? Estou esperando você falar. E o assistente deu impedimento. E aquele lance que originou e que passou por toda a zaga, nesse meio do complemento que você fala do Memphis depois, parece que é o Yuri que pegou lá, porque a bola veio da esquerda, passou toda a zaga da equipe do Flamengo, né? E aí me deu a impressão ali que o Yuri estivesse fora, não o lance do Memphis. Osados, será que não foi pela jogada lá? O lançamento começou que vai da pelo esquerda. Lado. Veio da esquerda. Atravessou toda a área, atravessou toda a área e pegou o Memphis, mas o Memphis, a posição do Yuri é legal. Não há. Eu também achei. O lançamento é que cria dúvida. O lançamento. Então, por que o assistente deu impedimento? Isso aí. Eu só quero para atender e muita gente que ainda tem dúvida sobre o lance. Acontece que o lance foi aos 13 minutos. Eu falei aqui até no nosso último programa que dos minutos 7 ao 34 do segundo tempo ficou sem energia a cabine do VAR. Então não tinha VAR. Então prevalece a marcação de campo. Não foi nem traçado linha para dizer se ele... Aí estão dizendo, isso é para beneficiar o Corinthians, quando não é o Corinthians. Não foi. Não tinha... Então foi o Bandeira que levantou. Decisão da arbitragem. Decisão da arbitragem. Decisão dentro do Não era campo antigamente, né? Já explicou isso no programa. Sem o VAR é obrigatório, né? Só para deixar bem patenteado. Quando não tem o VAR, prevalece todas as decisões. Certas ou erradas. Claro. Prevalece a decisão de campo. Então, não há o que contestar. Eu acho que o gol teria sido legal. Se tivesse o VAR, teria sido dado legal. A minha impressão também foi essa, Edu. Eu também tenho essa impressão. Foi bom para o Corinthians, acabou com... Bom. Por acaso era o Busquilha? Vamos ver os lances do Atlético? Não, era do lado de cá. Busquilha era do lado... Vamos ver Nós temos o 5-0. Busquilha não erra. O 5-0 do Atlético contra... o Foz do Iguaçu. E ainda o Viveiros, né? Ainda o Viveiros deixou de fazer. Perdeu dois pênaltis. Um treino. Um ele cobrou bem, foi infeliz, que a bola foi no poste, e outro ele cobrou mal, né? Cobrar bem é quando faz gol. Cobrar bem é quando faz gol, né? Mas ele tirou o goleiro. O goleiro. Mas ele é tão bom que ele perdeu os dois, mas foi lá e fez o dele. Fez o dele. Mas uma bela jogada, inclusive, no gol do Atlético, hein? Mas é assim, capitão. O Foz começou jogando muito bem. O Foz começou tocando bola, saindo, jogando. O primeiro gol do Atlético acontece por excesso de toque de bola do Foz. Por excesso de otimismo, de achar que você é o melhor do mundo. E que você está jogando com um adversário que você que estava marcando alto. Então, se vocês perceberem, o primeiro gol sai de uma roubada aqui na lateral. O Chiquete rouba a bola do zagueiro. Trave lá. Tá? E aí ele aciona o Mendonça. O Mendonça. Tá? Mendonça cruza. Então o Atlético, depois do gol, é que o Atlético teve as facilidades do jogo. Porque foi frango do goleiro? Foi.
Foi. O primeiro gol frangado. Já o pênalti a favor do... Aliás, diga-se de passagem, como diz um apresentador aí. Os 2 pênaltis aconteceram, não teve erro. Tranquilo. Ninguém foi... Sem dúvida. Excelente arbitragem do José Mendonça. Tá? É isso aí que vale. De começo a fim. Então, e outra coisa, capitão, o Atlético provou que é um time que, sabe, está sobrando como time principal. Dentro do estadual. Dentro do estadual. Agora vamos aplaudir. E tem opções no banco ainda. E tem eu firmei assim, um conceito em relação à atitude do técnico Odair Hellmann, depois da grande vitória, porque você vê que o Inter foi no Maraca, empatou ontem, está com um bom time, e o Atlético foi lá e ganhou na primeira rodada de 1-0 e poderia ter ganho demais. Vem para cá, seria a gente está até acostumado que o técnico chegasse aqui e mudasse tudo. Ele fez uma coisa certa em respeito à torcida e ao trabalho dele. Não, ele pôs o melhor. Hidalgo, ele pôs o melhor. Ele teve um ponto favorável para essa decisão. A data do jogo. A data do jogo com o Corinthians foi transferida. A transferência do jogo do Corinthians. Mas independente disso, teria que jogar ele mesmo. Ele poderia ir até Foz do Iguaçu, jogar com o time principal se tivesse Tenho certeza disso. Aliás, a curiosidade do jogo do Flamengo e Inter ontem, o Inter... Não, mas nós estamos falando empatou, do Atlético... Poderia ter feito 2, 3 gols, poderia ter vencido a partida. Flamengo é o exemplo que largou. Agora, Capitão, o número de opções que o Odair tem no banco de alto nível... uma coisa que me chamou a atenção foi o critério e o conceito que o Odair tem com o elenco. E o elenco com ele. Porque ele viu o Chiquete jogando muito bem. Quem foi o melhor jogador desse jogo contra o Foz do Iguaçu, por onde nasceram as jogadas de gol... Quase todas as jogadas foram com o Chiquete. O Chiquete quase quebrou a coluna do marcador. Foi o chique do jogo. Foi o melhor jogador em campo, indiscutivelmente. Tanto é que o Chiquete não vai para Foz do Iguaçu. Tá certo. Vai ficar trabalhando com os profissionais. O Bruninho. Ele tá ganhando titularidade. O Bruninho, que achou que era o melhor do mundo, que tinha feito 2 gols aí no campeonato pelo Atlético, e entrou nesse jogo, poderia ter tido a grande oportunidade de fazer a mesma coisa que o Chiquete. Não, entrou de sapato alto, e sapato alto nesse campo que está o Atlético, aliás, uma aparência horrível. O gramado tá bom, mas a aparência é horrível. Quem vê a aparência... A tal da fibra de coco. A fibra de coco, ela tá horrível. Vai mudar a grama toda. Vai, sim, mas agora só em junho. Na Copa. Só em junho. Copa vai por causa da chuva, não? Chuva, não chove lá dentro. Não chove lá dentro. Não, mas às vezes o material que fica escuro. Aquilo ali é fibra de coco. E diferente do Bruninho, vamos destacar o Leozinho, que entrou muito bem na partida. E o gol que ele fez não é para qualquer jogador. E quem fez a assistência? Chiquete. E o Eduardo acompanha o Atlético. O Atlético tem um ponto extremamente favorável, que é a renovação, a revelação de jogadores. Olha, os jogadores vêm prontos. O Atlético tem Derek, criado da casa, o zagueiro Arthur, o Chiquete, João Cruz, Dudu, tem mais Leozinho. E os jogadores chegam prontos, né, Zé? Não tem aquela de adaptação. Num auge nesse trabalho e merece aplausos. Agora, você vê, o Brasil tem dificuldade com laterais, até a seleção brasileira. E tem o Gilberto. Olha a lateral direita que o Atlético tem, o Benavides e o Gilberto, que está jogando muito. Do lado esquerdo, o Derek não pode jogar, entra o Esquivel. O nível é muito alto do Atlético. Ainda em relação ao gramado, só um detalhe, a impressão que a gente tem e que talvez o teto retrato tivesse ficado aberto numa determinada ocasião. Não, mas quando chove eles fecham. Estou colocando aqui a impressão que choveu e o gramado material. É a fibra de coco que eles estão colocando. É o material. É a fibra de coco. Pega uma cor feia. E assim, teve utilização do estádio do Atlético para um evento show, né? Então esse é que evangélico no dia anterior. Então atrapalhou e isso faz com que a fibra ela suba novamente, exato, né? E por isso que esse preto que dá a impressão de lama, não é marrom.
É a fibra de coco. Bem, agora, precisa, mesmo assim, capitão, é o que eu estou dizendo, a imagem não tem nada, o gramado não está perfeito. A aparência que está horrível. É a mesma coisa que se você chegar aqui, né, todo maltrapilho, você não vai mudar de ser a pessoa. Claro. Né? Mas a aparência, ela fica... Bem, fala em aparência, senhor. Lembra da aparência? E o Curitiba hoje? Que horas está marcada essa partida? 21h30. Dá tempo da gente comentar bem. Dá para comentar bem. Tem o time montado já? Tem a escalação? Curitiba está pronto. Pronto, vai colocar 11. Agora pronto com quem? Tem camisa e chuteira. Apenas o Josué de fora, entre o Vini no lugar do Josué. O Vini Paulista. Vai jogar com 3 volantes. O Edemar pega aí a escala. A escalação é o Pedro Morisco, o Tinga, o Maicon. A dúvida é o Jacir ou o Kozer. Mas deve jogar o Kozer. Não, é o Kozer ou o Jacir, pronto. Eu sei, mas para mim teria que ser. O Bruno Melo na esquerda. Tá? O meio de campo são os 3, é o William Oliveira, o Seba Gomes e o Vini Paulista. No ataque, o Ronier, o Pedro Rocha e o Lavega. É o que tem. O Breno está nessa? O Keno talvez. O Keno vai pro banco já. Vai pro banco. O Keno está no banco. O Breno Lopes também está no banco. Tá? Já alguma coisa. Então, a princípio, o time Fabinho é esse. Também. Por que critica o volante do Curitiba? É o William o quê? William Oliveira. Ele é um quebrador de bola. Ele é um que joga ele marca, ele é um grande marcador, vigor físico, mas não tem qualidade de saída de bola, não tem técnica. Ele não viaja o Alisson, né? O Alisson ele é um tradicional. Não foi com a delegação. Com a delegação. O Alisson, não sei o que aconteceu, conforme o Seabra, ele não opta por ele. O problema é que estranho, hein? Porque o Alisson é um O Alisson já saiu do Cruzeiro por problemas extra-campo. Saiu do Vitória e veio para cá por problemas extra-campo. Então, o Seabra trabalhou no Cruzeiro há algum tempo, né? Agora, capitão, o Cruzeiro tem a necessidade de vitória. Também, né? Também, né? Ao Tite, né? Não, o Cruzeiro, né? O Edemar vai ver a escala, porque parece que tem mudanças lá. Tem um negócio. Se deixar isso aí. Não, digo do Cruzeiro. Não, se o Cruzeiro entrar com o Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge, Lucas Silva, né? E ficar aquele deserto que o Curitiba costuma deixar no meio de campo, toma uma sacola. O Cruzeiro tem aquele meia muito bom, né? O Matheus Pereira. Meio campo Se deixar esse pessoal livre, sem marcação, capitão. Joga muito. Meu Deus do céu. Talvez o que está faltando. Gerson, né? Um destaque sem ser o jogo do Curitiba hoje. Eu ligo a televisão. Sabia que o Lyon ia jogar ontem contra o Laval, o time da Série B do Campeonato Francês, pela Copa da França. Estava 0-0 o jogo. Aparece uma jogada, eu falei, será que o Hendrick está jogando? O cara avançou, o número 10 avançou, rolou uma bola pelo meio, o Hendrick pegou, tirou de um do outro, deu um canhão, fez um gol sensacional. Ele tá indo bem, né? 5 jogos, 5 gols marcados pelo time do Lyon, consagrando-se como o grande destaque do futebol francês. Você tem o time do Cruzeiro? Não chegou. Mas tem o centroavante que ficou lá, né? O garoto, né? Não saiu. Caio Jorge. Caio Jorge volta. Caio Jorge volta hoje no time do Cruzeiro. Ainda isso para ajudar o Curitiba. Caio Jorge volta e o Cruzeiro vai... Dificilmente. Curitiba. Parada dificílima. Se ele ganhar, ele vai deixar muita gente contente. O Curitiba... Mas surpresas existem nesse campeonato brasileiro. O Curitiba tem um tabu de não vencer o Cruzeiro. Detalhe importante. Desde 2004. 2004. Não ganha do Cruzeiro. 22 anos que não ganha lá em Belo Horizonte que não ganha do Cruzeiro. A última vitória foi em julho, quando venceu por 3-0. Ainda tinha o Ataliba do ataque, o Tuta, né? E o Laércio. Me parece que em 85 ou 4, Curitiba ganhou. Sim. Ganhou de 3-2. Capitão, foi campeão brasileiro. O time do provável do Cruzeiro, tem dúvidas. É Cássio, William, Fabrício Bruno, João Marcelo, Ouvilhalba e Kaique. Aí começa o problema. Lucas Romero, Gerson, Christian, aquele que era do Atlético. Ou Lucas Silva e Matheus Pereira.
Arroio e Caio Jorge. Esse meio de campo do Cruzeiro, se deixar jogar... Informação da direção do Cruzeiro, foram vendidos antecipadamente 12 mil ingressos para essa partida. Vai ter mais gente, né? Se bem, eu acho que a partida no comando é capaz de complicar. Partida importante para o Tite, né? Que não está bem no comando técnico do Cruzeiro. Mas ele não vai sair agora. Há quem afirme se não ganhar do Coritiba, ele sela a carreira dele. Recebe o cartão vermelho. Ele sela a carreira dele como técnico, hein? Aqui no Brasil, esquece. O Pedrinho não vai fazer isso. Eu também acho que não. É um respeito ao profissional. Eu acho que isso é comentário. Comentário tem. Mas aí é aquilo que eu falei. É a imprensa clubística. Isso. E que é contra o Tite. Pedrinho tem isso também. Vai fazer concorrer com um erro desse. E o pior... que muitos desses não é questão de clubismo, é questão de falar aquilo que as mídias sociais para agradar torcedor. O torcedor quer que o Tite caia, então eu vou falar que o Tite tem que cair. Isso que é pior ainda. Aqui temos outra bandeira de comentário a respeito, né? Cada um fala o que pensa. Então, um detalhe acerca de técnicos. Nós temos muitos técnicos estrangeiros atuando no futebol do Brasil. Já temos brasileiros atuando em outros países da América do Sul, como o Thiago Nunes, e agora o Mano Menezes, que foi contratado pela... Incoerente Mano Menezes, o incoerente Mano Menezes. Por que incoerente? Quando o Ancelotti foi convocado para comandar a seleção brasileira, ele abriu o verbo que não poderiam trazer treinador de fora. Agora, ele pode trabalhar fora. Mas foi ele, foi o Leão? Não, mas ele foi também. O Mano Menezes e o Leão, que falaram que o Ancelotti não poderia ser técnico da seleção brasileira. Não, foi outro... Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira também. Não, mas o Mano também fez. O Mano fez críticas na imprensa. O Mano é a ciumeira, né, capitão? Não, mas o Mano, eu acho que também já era. Esse eu também. Agora, mas aí no caso do Cruzeiro... A cada dia que passa, é por isso que a gente às vezes... Olha, eu não tenho assim pelo Tite uma adoração como muita gente tem, achando que ele é o supra-suma dos treinadores. Para mim é um treinador normal. Para mim é um treinador de um esquema tático só. Mas é um treinador que deu certo em algumas equipes, quando os jogadores atingem o seu objetivo do treinador. Encaixam no esquema dele. Porque ele não faz esquema para os jogadores. Ele é incapaz de utilizar um bom jogador dentro desse esquema. Ele não sabe trabalhar. Agora é um cara que eu noto seriedade. Sim, não colocamos em dúvida. Sério ele é. Não, colocamos em dúvida. Mas é um dos poucos ainda... Eu penso que ele está num grande clube, ele sabe disso. Ele não tinha trabalhado ainda em Minas, né? Não, ele não tinha. Não é muito cedo, viu? Tirar o Tite. Não vai tirar. E qual é o técnico que vai? Eu acho que não vai tirar. Eu não acredito. Essas coisas a gente tem que... porque também, entre nós, lamento dizer isso, entre nós, difícil o Coritiba ganhar do Cruzeiro, né? Difícil. O time que foi escalado aí, Agora, capitão, tem um detalhe também. A culpa é do dirigente. Ele olha para o elenco, ele tem que ver qual é o técnico que atende o perfil dos jogadores que ele possui. Então você não pode, com o elenco que o Cruzeiro tem, contratar um Tite. Não, outro perfil de técnico. Antes de contratar, chega pro cara e diz, olha, eu tenho esse prato aqui. Serve para você almoçar e para você jantar? Serve. Se não serve, não adianta trazer o cara para lá para almoçar na sua mesa. Mas aí o dirigente tem a obrigação de conhecer também o perfil do treinador, né? Sim, eu já disse, vou repetir uma frase do Evangelino Costa Neves. Sempre ao sábado, feijoada, tá, com a sua diretoria. Lá no Pasquale. Lá no Pasquale, ele é bom gourmet, né? O chinês é bom gourmet. Ele chegou, não sei quem era o técnico, era o Jorge Vieira, Paulinho de Almeida. Olha os técnicos que ele trazia aqui. Aí ele com aquela carinha dele e tal, o Neves era um cara, fora ele era só quem conhecia bem ele, mas ali é de uma gentileza e tal. Ele falou assim pro técnico, olha, aqui é o seguinte, o nosso regime cai o técnico, o presidente aqui não cai nunca, sabe por quê? Eu não entendo de futebol e não vou pedir para você escalar esse ou aquele jogador.
Isso ele falou há 50 anos atrás. E ele dava liberdade. Agora, quando ele sentia, na intuição dele, como aconteceu com o Strick aqui, com 3 meses e o trabalho não saía, e ainda ele criando o Strick um problema na imprensa, e eu estava dentro do clube, ele liberou com receio, né? Ele mandou Eli Tomás Aquino no hotel do Strick para falar, e o Eli foi com medo danado, que ele poderia levar uma surra. O apelido dele era Omão? Mas o Omão foi sério, eu sei o que você veio fazer aqui, você está me liberando do clube. Ele foi sincero, porque ele viu que ele já tinha brigado com a imprensa, ele já tinha feito tudo. Que não o Evangelino era assim mesmo, 2, 3 meses. Tinha um técnico uma vez, eu não vou lembrar o nome do técnico, e ele disse, eu vou mandar embora, se sabe, aqueles palavrão preferidos dele, né? Digo, mas por que, presidente? Se for para ficar sentado na frente do banco gritando, estica, 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 isso eu vou lá e faço. Olha aqui, eu tenho um técnico brasileiro, não tão conhecido assim, um gaúcho de 46 anos de idade, chamado André Jardini, que começou no Grêmio, está hoje no América do México, que acabou de contratar o Rafael Veiga. Acabou de contratar o Rafael Veiga. Está lá fazendo sucesso no América. 5 anos está ganhando o título no México. O André Jardini foi técnico das categorias de base. Da seleção de base, das categorias de base do São Paulo. Tentou treinar o São Paulo principal, não deu certo. Não deu certo. E aí foi fazer a carreira fora do país. E o Flamengo já tentou trazer ele, o Cruzeiro tentou trazer. Tem o negócio do Paraná. Tem o negócio do Paraná. Vamos sim, claro. O Paraná inicia então sua participação na 2ª divisão do Campeonato Paranaense no dia 1º de março, às 18h30, na Vila Capanema, enfrentando o Prudentópolis. O último jogo do Paraná, na Vila Capanema, foi contra o Curitiba, em 15 de fevereiro de 25, portanto há mais de um ano atrás. Então o Paraná vai ter primeiro esse jogo com o Prudentópolis, vai para Arapongas enfrentar no dia 8 o Laranja Mecânica, depois enfrenta o Paranavaí aqui na Vila Capanema, vai jogar em Paranaguá na semana seguinte com o Rio Branco, depois vai a Guarapuava enfrentar o Batel. Quanta equipe tem aí na B? Recebe o Nacional de Campo Mourão. Nacional antigamente era de Rolândia, agora é de Campo Mourão. Esse time é do Henrique. O Nacional é do Henrique, zagueiro do Curitiba. Ele estava nessa área aí. O Paraná recebe o Toledo, depois vai até a Araucária, longínquo Araucária, enfrentar o Araucária, e a última rodada se encontra o Patriota na Vila Capanema. O campeonato da 2ª divisão é turno único na primeira fase, ou seja, são 10 equipes, são 9 rodadas. Tá? Turno único, classificam-se 6. Desses 6 vão jogar em turno e retorno, um contra o outro, e o campeão, pontos corridos, o campeão e o vice-campeão são os que sobem, aqueles que tiverem o maior número de pontos. O campeão e o vice-campeão desse turno único ganham 1 ponto. Entram nessa fase de turno e retorno, na 2ª fase, com 1 ponto a mais. Quantas equipes são? 10 equipes. 10 equipes. Quer finalizar, Edemar? Apenas esperar que o Curitiba, nessa partida diante do Cruzeiro, não nos decepcione, consiga realmente se recuperar depois da derrota em casa, e que a torcida possa continuar acreditando e que o clube possa continuar recebendo investimentos e contratações pontuais. As contratações que o Curitiba tenha necessidade para fazer uma boa campanha e para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. É o que eu espero. Obrigado, viu, Edemar? Vamos lá. Ainda com relação ao Paraná, o Eltinho está de volta, né? Eltinho, 38 anos, assinou contrato, deu entrevistas, é um jogador criado no Paraná Clube, eu o conheci com 9 anos no Dente de Leite, que se chamava naquela época, e ele dizendo que tem 38 anos, mas está pronto, e eu confirmo isso porque é um rapaz de uma educação... Perna esquerda. Um atleta, esse que respeita. Boa, né? É canhotinho,
atleta, eu acho que ele vai ajudar muito. O Lilio está de volta, é outro jogador experiente. O elenco que está sendo montado pelo Tcheco é muito bom. Acredito que o Paraná fará boa campanha no Campeonato Paranaense. É a expectativa de que o Curitiba surpreenda a todos nós, fazendo um belo jogo e principalmente conseguindo um bom resultado. Muito grato, até outra. O Juliano podia vir, né? O Juliano, ele estava parando a carreira dele. Aí vai do jogador, porque o salário dele é muito alto. Ele tá parando, se pensar no... Aí vai da pessoa. Então, capitão, só agora para encerrar de vez, lembra-se que o Atlético havia sido punido naquele jogo, que seria contra o Corinthians, seria o segundo jogo, e que havia sido punido e que só poderiam entrar nesse jogo, que seria na quarta-feira, hoje, né? Que seria, aliás, ontem, que seria na Arena da Baixada, e que o Corinthians foi transferido por causa do jogo da Supercopa, só poderiam entrar mulheres, idosos e crianças. Esse o Atlético recorreu. O julgamento será amanhã no STJD sobre essa questão. O Atlético vai tentar reverter. Ou o jogo da quinta-feira que vem ainda é contra o Santos, e daí na próxima quinta será o Corinthians. Então tem tempo ainda para o Atlético reverter a situação. Obrigado, Edu. Vamos lá, Mião. Esperar que o Curitiba esteja com a sua defesa numa noite inspirada daqui a pouco e que o Cruzeiro oscile, porque esse é o problema, a crítica contra o Tite é isso. O Cruzeiro alterna grandes jogos e jogos medíocres. Que não seja um grande jogo do Cruzeiro hoje e que o Curitiba prevaleça essa defesa. Se é para ter crise, que seja lá, né? Que seja lá. E o Atlético está no caminho correto. Enquanto isso, o Curitiba vai ter que contratar muita gente. Bem, não vai faltar a torcida, né? A nossa torcida, para que faça uma grande partida. Eu não sei se há condições para isso, mas de fato a gente, como diria o nosso saudoso Portela, pertinho dos fatos, mergulhado nos acontecimentos. Nós vamos estar aqui na próxima para falar sobre essa presença no nosso quadrangular, aí a parte final, e também essa questão do próprio Curitiba contra esse Cruzeiro. Obrigado, Romauro, meus amigos do Meta Esporte Clube, obrigado pela audiência fantástica, os amigos. Domingos, até a próxima, né? Até outra. Um abraço, tchau, tchau, tchau. Meta Esporte Clube chegou a vez.